Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Bom, para começar eu queria saber o seguinte, porque ontem eu fiz o vídeo da chamada e eu achei que tinha um som meio estranho, né? Ficou como se tivesse um ventilador misturado com um eco, né? Então eu não faço a mínima ideia se isso aí ainda está acontecendo, tá? Então, por favor, se estiver, me avise que aí eu só faço um outro. Bom, até o momento em que alguém me avisar que isso está acontecendo, o áudio tá ok, ótimo, então podemos começar, né? Bom, pra quem não sabe, isso aqui é uma live feita no Facebook, né? Uma das razões de eu estar fazendo isso, então sendo assim, além de uma coisa como essa poder acontecer, também é possível acontecer, tipo, do Google que me espiona, como já aconteceu algumas vezes, eu estar falando uma coisa e de repente aparece aquele microfonezinho do Google, né? Aqui na tela do celular e atrapalhar. Vai ter momentos em que eu vou esquecer o que eu tô falando, vai ter momentos em que eu vou olhar aqui mais ou menos aqui pra baixo e ficar parado, né? Porque eu tô lendo. Boa noite, Marisa Deia. Vai ter momentos em que eu vou falar uma coisa completamente aleatória, vai ter coisas que eu vou falar lá e vai chegar no final e não vou ter falado, né? Entre outras coisas. Bom, além disso, deixa eu ver, tem alguma outra coisa que eu queira avisar? Sim, é claro, se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez, então nesse caso eu acho importante lhe contar que, dependendo de onde você estiver assistindo, né, não sei onde você está vendo, tem tanto aqui no Facebook, né, que é onde eu faço a live, como eu também coloco todos eles no meu canal Papo com Grilo, e como coloquei a maioria no Instagram. Algum dia eu vou colocar todos os outros, só que esse dia até agora não chegou, tá? Mas algum dia chega. Bom, sim, mas uma outra coisa que eu acho importante contar é que esses vídeos que eu faço tem o objetivo de contar a história do Brasil, analisando sempre uma história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Algo que, se você é capoeirista, deve ter imaginado pela música de fundo aqui, né? Bom, além disso, deixa eu lembrar, sim, é claro, e sendo sim, né, enquanto eu tô esperando mais ou menos uns 5 minutos, né, uma outra coisa que eu acho interessante contar é que nas minhas músicas eu utilizo em geral músicas, né, e não me refiro a esse fundo eu uso quase sempre, só que às vezes eu esqueço de colocar, e enfim. Mas não é o caso do vídeo de hoje, por uma razão que eu vou explicar mais ou menos 1 minuto e alguns segundos, não faço a mínima ideia de quantos, né? Ou não, se eu encher o saco e decidir começar a falar agora, né? Bom, deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu acho importante contar? Não, nada que eu me lembre, não. Bom... então, sendo assim, vou começar logo, né? 3 minutos acho que já tá bom pra começar a falar das coisas mais essenciais. Bom, o que acontece? Deixa eu lembrar, assim, não vai ter uma música por um motivo bem simples. Esse movimento foi um movimento que, como vocês vão ver, é um movimento incrível, maravilhosamente maravilhoso, e que tem tudo a ver com o contexto escravocrata colonial, tem tudo a ver com o contexto popular, onde a capoeira, se não nasceu, floresceu, né, se desenvolveu. Boa noite, Lauren. Porém, eu não conheço nenhuma música, ou pelo menos não me recordei até agora de nenhuma música que eu achasse que se encaixasse nesse contexto. Porque o que acontece? A Revolta dos Cabanos foi um movimento ocorrido... Marisa Deia, se for o que eu estou pensando, acontece que é o seguinte, quem fazia aquilo era a minha mãe, e ela fazendo demorava bem mais de 1 hora, né? Então, se for pra eu fazer, que costumo demorar o triplo de que uma pessoa normal faz as coisas, então acho que
fica meio complicado, sabe? Demorar umas 3 horas fazendo, né? Então, bom, o que acontece é o seguinte, sim, pera aí, olha, eu sei exatamente o que eu quero falar, as palavras só que estão fugindo daqui. Sim, as músicas de o movimento que ficou conhecido como a Guerra dos Cabanos ou a Cabanagem, um movimento no período imperial, né? Mas especificamente do período regencial, que faz parte do período imperial, como vocês já devem saber. E se não sabem, tem um vídeo em que eu, maravilhosamente, converso com vocês sobre o Primeiro Império, né? E também sobre o período regencial. Bom, é só ir ver. Deixa eu lembrar que sim. E sendo assim, acontece o seguinte, que a maior parte das músicas do período colonial são músicas, e sim, eu não estou confundindo, é decolonial mesmo que eu quero falar, são músicas referentes em geral sobre a escravidão, os quilombos, os quilombolas, a resistência escrava, também se fala muito sobre um pouco da convivência nas cidades, né? E assim como vai ser no período imperial, né? Só que com a acréscimo de músicas que vão começar a abordar questões envolvendo o abolicionismo, né? E que no caso vai ser só por uma questão de um ano, né? Que é 1808 até 1989. Então, sendo assim, falar do movimento da cabanagem, que foi um movimento que não aconteceu no centro político e econômico brasileiro, que é inclusive nesse centro em que a capoeira se não surge, se desenvolve, né? Que é lá Salvador, Rio de Janeiro, deixa eu lembrar qual que era o outro, era Recife, né? O que acontece? Como foi um movimento bem longe, uma das razões desse movimento é por ser bem longe desse centro político econômico, não vai ter não vai se ter um contato com a capoeira, pelo menos não em grande parte, isso eu tenho certeza, né? A capoeira não vai ser uma coisa predominante aqui, né? Justamente por causa dessa questão geográfica. Além disso, como a cabanagem, ela, como vocês vão ver, é um movimento muito único, né? Acontece que muitas músicas vão ser relacionáveis com esse tema, mas nenhuma vai se encaixar realmente nesse tema como um todo, né? Porque, como a gente vai conversar, a cabanagem foi um movimento onde a gente teve a presença não apenas da população mestiça e africana brasileira e afrodescendente, como também população indígena, como também a população escrava e como também a população quilombola, né? Populações, na verdade, né? Então, assim, muitas músicas você vai conseguir relacionar facilmente com a cabanagem, mas não são todas. Mas eu, pelo menos, não conheço nenhuma que se encaixe do início ao fim com a cabanagem de uma maneira mais ou menos perfeita, né? Como, por exemplo, no caso em que a gente conversou sobre o êxodo de Capivari, onde a gente relacionou uma música que fala, na verdade, sobre o quilombo dos Palmares, né? Sobre uma fuga para o quilombo dos Palmares, não para o quilombo de alguma coisa que agora eu não lembro o nome, mas enfim, né? É só ir ver o vídeo que vocês descobrem qual era o nome do quilombo. Mas, se eu não me engano, ficava lá para Santos, né? Que caso alguém não saiba, lá é litoral de São Paulo, né? E se não era perto de Santos, era uma coisa assim. Bom, vamos começar a falar da cabanagem então, né? Agora que eu acho que eu já enrolei bastante. A cabanagem, que também é conhecida Guerra dos Cabanos, em que inclusive é o nome que eu vou começar a usar porque
E como vocês vão poder concluir facilmente, não foi uma mera revolta, né? Sim, foi uma guerra mesmo. O que acontece? Para a gente entender a Guerra dos Cabanos, a gente tem que entender o contexto do Brasil nessa época, mas especificamente o contexto da Amazônia, da região amazônica, porque, como eu já disse, é uma região muito afastada do centro político e econômico brasileiro. Era uma região que, inclusive, a América Portuguesa ela já foi dividida em Estado do Brasil e Estado do Grão-Pará, né? Então, que incluía toda a região amazônica, Maranhão, né? Então, assim, é uma região que está, de certa forma, à parte do contexto do resto do Brasil, né? O que vai acontecer? Isso aí hoje é legal começar no século XVIII, porque até então a Amazônia era aquela região inexplorada, desconhecida e praticamente intocada pelos portugueses. E no século XVIII, com o Marquês de Pombal, né, um dos objetivos dele foi desenvolver a região amazônica. E ele vai tomar várias atitudes, né? Uma delas, na verdade, vai ser até curiosa, que vai ser, como é que se fala? Vai ser transplantar uma cidade inteira, né? E quando digo isso, eu não estou exagerando, não. Tem uma cidade lá no Amapá chamada Mazagão, que foi uma cidade transplantada lá no Marrocos para o Amapá. Isso é uma coisa que realmente aconteceu, né? A cidade de Mazagão era uma cidade lá do Marrocos, que foi rebatizada quando os portugueses deixaram ela. Porque se vocês não sabiam, a conquista portuguesa lá no norte da África não parou em Ceuta, né? Conquistou boa parte do Marrocos, se não em toda a região do Marrocos, né? E aí guerra contra os xarifes e acabar e os portugueses acabaram decidindo devolver essa região não sei se eram marroquinos, mas enfim. E uma das coisas que o Marquês de Pombal fez foi, para efetivar isso, foi ordenar a evacuação de Mazagão. Então eles pegaram todas as 360 famílias da cidade e mandaram lá para o Amapá, onde fundaram a cidade de Nova Mazagão, que perdeu o nome Nova, ficou só Mazagão, enquanto que a cidade marroquina ficou El Jadida, né? Bom, uma coisa bem curiosa e uma atitude assim bem interessante, ainda mais quando a gente analisa as condições geográficas desérticas lá do Marrocos, que é deserto do Saara, com a floresta amazônica, né? Uma decisão maravilhosa, né? Que vocês já conseguem imaginar como as famílias devem ter ficado muito contentes de passar a primeira semana aqui quando descobriram o que era, né? Bom, então, o que acontece? Deixa eu lembrar que sim, apesar de todo o esforço do Marquês de Pombal, o Amazonas não vai conseguir, a região do Grão-Pará não vai conseguir a prosperidade e o desenvolvimento que ele queria, né? Vão ter vários fatores para isso, né? Obviamente. Uma dessas é o fato de que a região amazônica não tem o nome Inferno Verde à toa, né? Sim, para quem já foi lá, para quem já morou lá, sabe por quê, né? Que não se chama Inferno Verde à toa, né? Então acontece que não era um lugar muito atraente, né? Por exemplo, as pessoas de Mazagão, a maior parte morreu, né? Porque não aguentou viver lá, ainda mais depois de uma epidemia misteriosa que aconteceu. Além disso, o que mais? Deixa eu lembrar aqui, sim. Além disso, a gente tem uma outra questão, né? Como mandar escravos para essa região é uma coisa meio complicada, né? Porque o que acontece? Uma coisa é você mandar para o que está no litoral, porque pera aí, deixa eu ver. Aqui, ó.
África tá aqui, Brasil tá aqui, ó. Litoral, litoral. É só mandar atravessando o Oceano Atlântico. Outra coisa é mandar pra dentro do Brasil, né? Isso é muito mais complicado. Inclusive, na América Espanhola, eu não sei se eu já disse aqui, foi muito mais utilizada a escravidão indígena do que a escravidão africana, né? Justamente eu creio que por causa dessa questão geográfica. Então não é que não havia escravos africanos, né, e afrodescendentes lá na região, no Grão-Pará, mas conseguir escravos indígenas era muito mais fácil, né? Então você vai ter um grande extermínio de populações indígenas nessa região, até porque as torturas chamadas de punições aplicadas eram extremamente rigorosas, então havia muita morte precoce, né? Assim, isso segundo uma autora que escreveu a Revolução Cabana e formação da identidade amazônica, uma coisa assim. Se quem quiser, eu posso abrir aqui o arquivo que eu baixei aqui o livro, né? Para quem quiser ler, né? Bom, eu vou procurar. Segundo, eu não sei, ela disse que ocorriam muitas mortes precoces. Agora, eu não sei dizer se com mortes precoces ela quis dizer mortes antes de 7 anos, porque a vida útil de um escravo era mais ou menos isso, 7 anos, né? Mesmo que seja 7 anos, ainda assim, eu acho que tem muito curto, né? Quer dizer, imagina só o que é um escravo, uma pessoa de 20 anos morrer aos 27 anos, né? É uma coisa muito triste, na minha opinião. Então, o que acontece? Uma vez que vai ter muitos escravos morrendo, vai ter que haver uma reposição maior. Então, as malditas tropas vão predar de maneira muito cruel as tribos indígenas do Grão-Pará, né? Exterminando tribos inteiras, como eu creio que falei há uns 2 minutos atrás, mas enfim. Então o que acontece? Isso significa que vai haver gasto muito grande para manutenção de mão de obra, e mais do que isso, com a proibição do Marquês de Pombal da escravidão indígena, com certeza é um grande impacto para a economia. Não que isso tenha sido respeitado. Eu particularmente tenho minhas dúvidas se realmente foi uma coisa respeitada de maneira majoritária. E além disso, toda essa situação vai causar uma estagnação da economia do Grão-Pará, né? O Grão-Pará em si vai estar praticamente falido, e isso vai gerar muita miséria na população, né? Na verdade, a maior parte da população livre não conseguia trabalho. Os que conseguiam tinham um trabalho que hoje a gente considera análogo à escravidão, né? Não era um trabalho muito melhor que os escravos tinham. Então era uma situação de completa miséria. E além disso, você tinha um total descaso do governo, tanto o colonial, quanto não sei qual seria o nome para o governo da época, o termo para o governo na época em que era Reino Unido, né? Seria um governo monárquico, não sei. Quanto para o governo imperial, né? Totalmente havia um completo descaso, justamente porque está um tanto afastado, ninguém nem se importava muito. Então o que acontece? Como se não bastasse esse descaso natural, que é um descaso que existia até hoje com os interiores, né, do Brasil, você tinha também o seguinte, o governo central é quem nomeava os presidentes das províncias, né? Porque obviamente nessa época não havia o presidente do Brasil, né? Mas o título de presidente era para que a gente hoje chama de governadores, né?
eram os presidentes das províncias, né? Então, como esses presidentes eram escolhidos pelo governo central, e justamente por toda aquele arquétipo político que a gente conversou nos, eu creio, 2 vídeos anteriores, havia uma rotatividade muito grande desses presidentes. E mais do que isso, era uma rotatividade que não seguia uma lógica para com um lugar, né, onde esse político vai presidir, né? Não, vai seguir simplesmente uma lógica de jogo político. Então, a grande maioria desses presidentes que vão assumir o dever de administrar o Grão-Pará vão ser pessoas completamente despreparadas para a realidade paraense, né? Isso gera muita insatisfação política para uma parte da elite grão-paraense, eu acho que seria o termo correto, né? Que inclusive vai se rebelar diversas vezes. Mas antes de chegarmos nessa parte dessa rebelião da elite, uma outra coisa que é fundamental conversar, porque essa rebelião da elite vai ser a causa, vai ser o estopim praticamente da Guerra dos Cabanos, né? O que acontece? Em 1º de abril de 1822 vai ser fundado... Pois é, Marisa, a gente realmente não está muito longe disso. Na verdade, essa Guerra dos Cabanos, eu acho que vai ficar bem claro no final do vídeo, o Brasil dessa época para o Brasil de hoje não mudou muita coisa, né? Então, em 1º de abril de 1822 vai ser criado o jornal O Paraense, né? Que vai ser fundado pelo Felipe Alberto Patrone Martins Maciel Parente, né? E esse vai ser o primeiro jornal lá do Pará. E o que acontece? Nesse jornal vão ser transmitidas ideias liberais, e quando eu digo liberal, não é exatamente no sentido de liberalismo econômico, né? Como a gente tem hoje, é um liberal muito mais no sentido de liberdade, algo contra os regimes monárquicos absolutistas, né? Algo que é um sentido de, por exemplo, liberdade de expressão, né? Então, vai ser um jornal que vai transmitir essas ideias. E o Felipe Alberto Muitos Nomes, que além de fundador também vai ser editor do jornal, em algum determinado momento da história ele vai ser preso, e quem vai assumir a edição desse jornal é o cônego João Batista Gonçalves Campos. E eu não estou contando essa história aleatoriamente, isso vai ficar mais claro no decorrer do vídeo, né? E bom, em fevereiro de 1823, na sua 70ª, eu acho que para a versão ordinária do número 70 é 70ª, né? Se não for, por favor, alguém me corrija. Na 70ª edição, o jornal vai ser fechado. Muito por conta dessas críticas mesmo, porque o jornal transmitia essas ideias que eram ideias perigosas para um governo, como era o governo brasileiro, né? Então, o que vai acontecer? E aí é nesse momento que a gente volta àquela ideia de dessa insatisfação política propriamente dita, né? O que acontece? Em 12 de dezembro de 1831, a gente vai ter a pessoa nomeada para a presidência do Grão-Pará, José Mariani. E aí ele vai ir até Belém, né, de barco. E só que ele nunca vai conseguir assumir o cargo. Na verdade, ele nem chega a desembarcar. Porque vai
quando eles chegam lá, vai haver um confronto político e a presença do Mariani vai piorar e vai ter 150 homens armados lá no cais de Belém, né? Então, o Mariani vai embora, ele desiste de tentar assumir a presidência. E aí vai ficar uns meses sem um presidente e vai então vir Bernardo Lobo de Souza. E esse Bernardo Lobo de Souza vai tomar várias atitudes, né? Que vai começar a não é preparar o palco, mas finalizar o palco para a nossa guerra. O que acontece? O Bernardo Lobo, ele vai ter um governo um tanto quanto opressivo e autoritário, né? Além de não ter sido escolhido pelos grão-paraenses. Então o que vai acontecer vai ser o seguinte: ele vai ter muito, ele vai no começo várias brigas com o cônego João Batista Gonçalves Campos, que é aquele mesmo do jornal O Paraense, e aí vai começar a perseguir, de tal forma que o cônego ele foge de Belém, vira um fugitivo, né? E ele vai viver exilado de Belém o resto da vida dele, né? E aí o que vai acontecer? Além disso, vai ter o Bernardo, né, que vai estar sofrendo muito com a sua impopularidade, e vai começar a tomar atitudes repressivas, como, por exemplo, aumentar o policiamento, mandar prender um monte de opositores. Deixa eu ver o que mais. Sim, seguindo uma sugestão do Ministério da Guerra, ele vai começar um alistamento obrigatório para a Marinha e para o Exército, com o objetivo de mandar aqueles chamados provocadores de conflitos, aquelas pessoas que não tinham uma função certa, não tinham um trabalho definido, né? Porque eles deviam ser tipo minha mãe, que se incomoda com gente sentada, né, mãe? E aí eles ele vai fazer esse alistamento obrigatório. E isso vai ser uma coisa muito... vai ser uma das medidas mais impopulares que ele tomou, né? Porque vai pegar todas essas pessoas, vai forçar elas a entrarem pro Exército e pra Marinha. E como se não bastasse, ele vai... Um dos recrutados... Porque além de tudo isso, os recrutadores, né, obviamente praticavam muito abuso de autoridade, né? Se até hoje a gente tem problema com abuso de autoridade, imagina naquela época. O que acontece? Um dos alistados vai ser o Eduardo Francisco Nogueira, que era conhecido simplesmente como o Angelim. Você que é um mero ignorante, então, que nem eu era há algumas horas atrás, não deve saber o que Angelim quer dizer, né? Então, nesse caso, eu vou te contar. Não tem nada a ver com anjos, antes que você já fique feliz, né? Angelim, na verdade, é o nome de uma árvore e de um tronco extremamente forte, né? E esse Eduardo Francisco Nogueira vai receber esse apelido porque ele vai ser uma pessoa muito forte de ideias, né? Ser uma pessoa cujas ideias são inabaláveis, né? Então, e o que acontece? Ele vai ser recrutado, mesmo não sendo uma pessoa sem uma função definida, vai ser porque ele era arrendatário de terra e agricultor. Ele vai ser recrutado pelo fato de que ele era o Angelim.
Angelim, né, gente? E além de ser uma pessoa de ideias muito fortes, era também uma pessoa com a capacidade rara da oratória. Uma capacidade que eu digo que é rara porque se falta até nos presidentes, né, que tem a coragem de falar que os livros são um montão de amontoado de coisas escritas, né, gente? Então a gente vê que essa é uma capacidade rara na humanidade, né? E aí o que acontece? E aí esse Eduardo, com a sua influência política, principalmente, vai e com a ajuda de uns amigos, né, ser liberado desse serviço. E o que vai tornar ele um inimigo do governo do Bernardo. Não, eu tava pensando em Eduardo, era Bernardo, né? Bom, o que acontece? Além disso, vai se começar a surgir um boato, né? Aqueles boatos que surgem assim do nada, né? De que vai ser feita uma revolução, que vai ser que o Bernardo vai ser destituído, né? E aí, isso estaria relacionado com o jornal, como é que era? Vixe, cadê o nome do jornal? Eu vou encontrar aqui, não acredito. Aqui achei, Jornal Sentinela Maranhense da Guarita do Pará, né? E estaria relacionado com esse jornal, porque era um dos jornais contra este governo, né? E contra também os portugueses, né? Esqueci de falar isso, que esse jornal, que o jornal O Paraense era um jornal a favor da independência do Brasil e era um jornal contra os portugueses que estavam lá no Grão-Pará, né? E a mesma coisa vai ser esse jornal, o Sentinela Maranhense da Guarita do Pará, né? E então o Lobo de Souza vai mandar prender o Lavor Papagaio, que era o redator do jornal. Só que o Papagaio, né, a gente já bem vê que uma das razões de concluírem que ele que iria começar o movimento falando mal do governo, né, o Papagaio vai fugir para a fazenda de Félix Clemente Malcher, né? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Vou colocar aqui meu celular para carregar. Não vai dar não. Eu acho que dá tempo, sim. Bom, deixa eu ver, sim. Então o que vai acontecer? O Papagaio vai fugir para a fazenda do Malcher, que era mais uma das pessoas contra esse governo. E o Bernardo Lobo vai tentar prender o Papagaio, vai mandar as tropas para invadirem a fazenda do Malcher, que já havia reunido centenas de pessoas a favor dele, né? E aí vai ter um confronto armado, a fazenda do Malcher vai ser destruída, incendiada, né? E aí o Bernardo vai começar a tomar medidas cada vez mais impopulares. E aí, para desgraça dele, o cônego João Batista Gonçalves Campos, né, vai acabar morrendo. E ele vai morrer pelo seguinte: ele vai lá, acordou em algum dia de algum mês de 1834, vai estar feliz da vida, fazendo sua barba com uma navalha, vai acabar se cortando, um corte um tanto fundo, uma coisa que parecia ser nada demais, só que a ferida infecciona por azar do destino. E talvez por conta das condições naturais da região amazônica e por estar sendo perseguido, o cônego vai vir a morrer no dia 31 de dezembro de 1834, né? E aí pronto, né? E quem que a gente vai culpar? Vai culpar o Bernardo, né? A gente vai culpar do Bernardo. Então aí a gente vai estar
Então as pessoas, o povo que já era revoltado vai começar a se revoltar ainda mais. Resultado, no dia 6 de janeiro de 1835, os cabanos, liderados pelo Angelim, pelo Malcher e pelo Francisco Vinagre, vão invadir Belém, né? E um pequeno parênteses, para quem não sabe, cabanos foram chamados de cabanos porque, como é que se fala? Sim, eles receberam esse nome pelo fato de que eles viviam em cabanas mesmo, eram pessoas muito pobres, né? Então não tinham condições de construir casas como as que a gente tinha no centro político econômico do Brasil, né? Então eram realmente cabanas de barro, palha, né? E além disso, segundo Eduardo Bueno, uma outra coisa que vai ser predominante para ficar esse nome, apesar de não ser a coisa mais contada, é pelo fato de que, talvez por associação, ou das pessoas que moram nessas cabanas com um chapéu específico, esse chapéu vai ficar conhecido como cabano, né? Então seria muito mais por causa desse chapéu que das casas propriamente ditas, o que faz mais sentido, né? Bom, o que acontece? Os cabanos, eles vão no dia 6 de algum mês aí, 7 de janeiro, não, 6 de janeiro, vão invadir Belém, vão durante a madrugada tomar o palácio do presidente, governador, não sei agora qual é o nome, palácio do governador, e no dia 7 de janeiro de 1835, pá! Um tapuia vai matar o Bernardo Lobo ou alguma coisa com um tiro, né? E aí os cabanos tomam poder, né? É uma coisa impressionante, porque eles conseguiram então tomar a capital da província do Grã-Pará. Bom, e aí entre as várias coisas que eles vão fazer, vai ser passar a usar uma moeda que é antiga, que vai ser uma moeda que vai ficar valendo no Grão-Pará durante o governo Cabano, né? Acredito que seja muito mais por causa da necessidade de se diferenciar do resto do Brasil e pelo fato da dificuldade de cunhar uma moeda, já que estavam no meio de uma guerra, né? Além disso, uma outra coisa que vai ser feita vai ser que os cabanos vão tomar as casas dos portugueses e das pessoas ligadas ao antigo regime para eles. Mais do que isso, em algumas fazendas, alguns senhores vão ser torturados da mesma forma em que eles torturavam os escravos, né? E já que eles que eles não chamavam de tortura, falavam que era punição, então nesse caso usemos o vocabulário deles, né? Os senhores vão ser punidos pelos maus comportamentos da mesma forma que puniam as pessoas que consideravam suas, né, propriedade. E além disso, vai ser liberado também o porte de arma. Deixa eu ver, vai ter mais alguma coisa? Não vai ter outra coisa que eles vão fazer assim, que vale a pena contar, não, pelo menos que eu saiba. Bom, o que vai acontecer? O Félix Malcher, que vai ter sido preso depois daquele ataque na fazenda dele, vai então assumir o poder. Só que ele só vai ficar em 1 mês e meio, pelo seguinte fato. Ele era muito ligado, não é ligado, simpatizante com o governo central, né? E mais do que isso, ele vai começar a entrar em uma disputa com o Antônio Vinagre, que era o líder do exército cabano, né? E no meio dessa disputa, ele vai acabar sendo o morto e vai ter seu corpo arrastado lá pelas ruas de Belém. E aí vai então assumir o Antônio Vinagre. Só que o grande problema do movimento da cabanagem
é que, como vocês podem, eu creio que ter percebido, é que foram vários movimentos diferentes com o mesmo ideal que se uniram. E esses movimentos acabaram que não tinham nenhuma ideia de como é que eles iam governar o Grão-Pará, né? Eles não tinham ideia, não tinham um plano de governo viável para fazer, além das medidas que eles tinham tomado, né? Então aí o Francisco Vinagre, não, o Antônio Vinagre, vai acabar sendo afastado, aí vai entrar o Angelim, e aí o Angelim vai tomar o poder, né? E aí o que acontece? No meio dessa confusão toda, o general Francisco de Souza André, que era o barão de Caçapava, vai chegar para acabar com a cabanagem, né? E aí vai ser feito um cerco em Belém, e aí nesse cerco a gente vai então a cidade vai começar a passar fome, a gente vai ter epidemia de malária, cólera, acho que é beriberi, acho que é assim o nome da doença, é beriberi, uma coisa assim o nome. E aí vai ser feito um primeiro ataque, os cabanos vão todos abandonar a cidade de Belém, o Angelim vai ser vão abandar de tal forma que os únicos que ficaram em Belém eram as pessoas que não eram os revoltados e que não tinham como guerrear, ou seja, as crianças, os velhos, as mães das crianças, as avós, enfim, todas as pessoas do sexo feminino, né? Mas que mesmo não tendo comprovadamente participado das batalhas, não são muito importantes, já que elas que vão levar os suprimentos, vão levar informações, né, para os bandos. E bom, além disso, né, o Angelim vai ser perseguido, aí o barão de Caçapava vai começar a caçar todo mundo todos revoltosos pela Amazônia até 1840, e o movimento ele vai utilizando-se lá dos rios, dos igarapés que eles conheciam tudo o mais bem que a própria no palma da mão, né? Vai se expandir de tal forma que não vai só chegar no Grão-Pará inteiro, como vai chegar no Maranhão, vai chegar até no Piauí, parte do litoral nordestino, ou vai chegar um pedaço lá do centro-oeste, né? O Angelim, ele uma vez que foi pego, né? Porque ele infelizmente foi preso e foi exilado em Fernando de Noronha, né? Obviamente, então ele não seria mais líder, mas vai ter diversos, mas o movimento vai ter diversos líderes espalhados, né? Por exemplo, vai ter, você sabe que teve lideranças na cidade de Vigia e em Santarém, né? Bom, mas infelizmente o movimento acaba por ser sufocado, né? E digo infelizmente porque eu acho que seria muito melhor se o Grão-Pará tivesse separado do Brasil. Acho que tudo teria ficado melhor, né? Por exemplo, não teríamos que nos preocupar com um bando de negros queimando a floresta amazônica, né? Porque afinal de contas acreditam que a floresta amazônica não tem utilidade nenhuma, né? Só todo mundo com metade de um cérebro discorda. Todo mundo que tem o mínimo de senso lógico consegue entender que todas as chuvas que acontecem lá no centro-oeste, lá no sudeste, eu creio que até lá no sul, são por causa da existência da floresta amazônica, né? Mas a floresta amazônica não tem nenhuma importância, né, gente? Bom, e além disso, então, o que acontece? Esse movimento vai ser sufocado e só vai morrer mais de 30 mil cabanos, né? É um movimento que, apesar de ser um movimento glorioso, que todo mundo devia conhecer, e que devia ter dado certo, talvez até tivesse dado certo se o movimento fosse mais organizado, né? Porque o problema do Brasil sempre foi, e eu acho que sempre, que talvez será por muito tempo, não gosto muito de, não falarei que sempre será, mas será por muito tempo,
a falta de organização, porque se fosse mais organizado, a gente com certeza não iria estar assim, né? E o que acontece, né? Eu acho que era só isso mesmo que eu queria falar sobre o movimento, ou mais sobre a dita rebelião regencial mais bem sucedida de todas, né? E a rebelião que que é a rebelião que eu acho que tinha que ter dado certo, que podia ter dado certo, né? Era isso mesmo que eu queria falar, então até a próxima semana. E sendo assim, a última coisa que me resta falar é que este vídeo logo está em uma questão de 15 minutos, deve estar disponível no YouTube e logo depois estará disponível no Instagram. Só isso mesmo,